moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos seguir falando das coisas do Grêmio? Vambora! Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo, ativa aí o sininho das notificações, passa aqui na descrição do vídeo, confere as redes sociais dos meus apoiadores, a Casa de Carnes Mania do Gaúcho, a Rafa Nata Presentes e o Empório dos Óculos. Também me dá uma moralzinha, vai ali no vídeo anterior e confere os gols que eu narrei na vitória do Grêmio sobre o Caxias no final de semana, na estreia do Campeonato Gaúcho. Bora lá, moçada, tem jogo já, quarta-feira já tem jogo, tem Grêmio e Brasil de Pelotas, a segunda rodada do Campeonato Gaúcho na Arena, e o técnico Renato Portaluppi vai promover mudanças na equipe. Tendência de momento, o último trabalho foi com os portões fechados. Tendência de momento, que deve ser confirmado nessa quarta-feira. Cristaldo no time titular. Bom, o que vai impactar essa situação do Cristaldo no time titular? Vijaçante volta ao time. Bom, mais um impacto. O que acontece? Vai mexer no posicionamento do Bitelo e também vai tirar o Campaz do time titular. Essa é a tendência. Isso porque vocês vão lembrar, vou repetir, alguns vídeos atrás a gente falou sobre um novo momento que o Campaz vinha vivendo, uma nova postura do Campaz, mas em campo acabou não dando o resultado que o Grêmio estava esperando. O Grêmio quer negociar o Campaz, mas tem essa questão do limite de estrangeiros. Qual é a solução? Tira um dos estrangeiros. Deve sair o Campaz da lista dos relacionados para o jogo diante do Brasil de Pelotas e assim o Cristaldo entrando no time titular. Uma montagem de meio campo com Vijaçante, Pepe e Cristaldo, e o Bitelo fazendo aquela função que o Ramiro fez no Grêmio de 2017 com o Renato. E aí na frente o Ferreira com o Luiz Soares. Então essa deve ser a ideia do time do Grêmio para enfrentar o Brasil de Pelotas, e o Grêmio projetando o público na casa de 30 mil torcedores na Arena. Olha só, 30 mil foram acompanhar a apresentação do Luiz Soares. Quase 50 mil na Recopa Gaúcha no jogo do Grêmio contra o São Luís. E agora mais 30 mil na partida diante do Brasil de Pelotas. É um belo início de temporada do Grêmio nessa questão de público. O torcedor do Grêmio dando a sua resposta aos investimentos feitos pela direção do Grêmio. A direção do Grêmio voltando a falar de uma maneira correta com o seu torcedor. E isso é fundamental. Então, nesse ponto, parabéns aí para a direção do Grêmio. Direção do Grêmio que também nesta terça-feira se pronunciou ou se comunicou com o torcedor através da imprensa, na pessoa do Paulo Calef, o vice de futebol, que concedeu uma entrevista coletiva nessa terça-feira no CT Luiz Carvalho. Alguns temas abordados pelo Calef é a questão da montagem do elenco. É claro que é cedo ainda, só 2 jogos oficiais foram realizados, mas o Grêmio vai avaliando esse grupo de jogadores. Precisa diminuir o elenco. O elenco ainda está grande, tem muita gente, está inchado o elenco do Grêmio. Precisa diminuir. O número que o Grêmio quer atingir está na casa de 30 jogadores. Esse é o número. E a direção garante que não vai ser muito difícil. É claro que tem muitas avaliações sendo feitas. Não depende do Grêmio, porque para negociar um jogador tem que haver clube interessado. Então a direção também segue trabalhando nisso. Mas alguns pontos importantes factuais com relação à entrevista coletiva do Paulo Calef. A primeira delas: Michael segue naquele mesmo compasso, não tem negociação em andamento, até porque não há novidade, não há nenhuma mudança com relação ao que acontece lá no Al Hilal. Então, e o Michael está machucado nesse momento, né? Ele é dúvida, inclusive, no time do Al Hilal que vai disputar o Mundial de Clubes. Então, não há novidades com relação a Michael, é isso que garante a direção do Grêmio. E não há interesse do Grêmio na contratação do Vina. Ele não está no radar do Grêmio. Eu sei que tem muita gente que vem falando já há alguns dias sobre o Vina, é a primeira vez que eu estou falando sobre o Vina aqui no canal. Não há interesse do Grêmio na contratação do Vina. O Grêmio que apresentou oficialmente o João Pedro, lateral direito, que está falando em retomada na carreira, buscar o seu futebol que, infelizmente, para o João Pedro não apareceu nas últimas temporadas, principalmente em função de algumas lesões. Então ele quer retomar a carreira e ele não está dando ainda, evita projetar uma data para estreia. Ele está fazendo um período de pré-temporada, já participou de trabalhos coletivos, vem treinando com um grupo de jogadores, mas ele está evitando dar um prazo para ficar à disposição, até porque está fazendo esse período justamente porque é um jogador que vem com histórico de lesões, quer evitar que isso aconteça quando ele finalmente ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi. Vamos falar então do time? Para a gente fechar, o time do Grêmio para enfrentar o Brasil de Pelotas, o Renato deve confirmar o time com Breno, Fábio, Bruno Alves, Kahneman e o Reinaldo.
Vijaçante, PP e Cristaldo, Bitelo, Ferreira e Luiz Soares. Esse é o provável time do Grêmio para o jogo desta quarta-feira, 9h30 da noite. Eu estarei lá com o microfone da Rádio Guaíba, estarei como repórter e não como narrador nessa partida e eu conto com a audiência de vocês e conto também com vocês aqui no canal. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa aí o sininho das notificações. Obrigado pela companhia, até o próximo vídeo.